Bom, pessoal, continuando aqui com a nossa aula, já que vocês entenderam o conceito de exponencial e as suas propriedades, vamos agora focar num novo desafio, que será a resolução das equações exponenciais. Tá? Em primeiro lugar, o que é uma equação? Uma equação é uma expressão de igualdade aonde você tem uma incógnita. Nesse caso é o x. Então você precisa descobrir quanto que vale o x. Existem vários tipos de equações: equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação polinomial, trigonométrica, modular e assim vai. Então as equações elas são classificadas pelo tipo de ferramenta que aparece nas suas expressões. Tá? Aqui, no nosso caso, nós vamos dizer que uma equação exponencial é toda equação onde aparecem expressões exponenciais na sua escrita. Ou seja, é onde a gente tem o x no expoente da equação. E é lógico que nós temos algumas técnicas já clássicas de resolução. Eu vou dividir essas técnicas em alguns casos e eu vou explicar para vocês os casos mais comuns. Tá? Então, em primeiro lugar, existe um negócio que a gente chama de lei do corte. Tá? Toda vez que você tem duas exponenciais são iguais, têm o mesmo resultado, elas têm a mesma base, isso implica que eu posso cortar essa base e que os expoentes eles têm que ser iguais também, tá? Isso significa que um caso muito comum é tentar colocar ambos os lados na mesma exponencial. Quando eu falo na mesma exponencial, é uma maneira de escrever na mesma base. Ok? E depois poder aplicar esse corte e igualar os expoentes para descobrir quanto que vale x. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 3 elevado a x mais 1 é igual a 81. Como o x está do lado de cá na exponencial, eu vou forçar que o 81 vire uma potência de mesma base. Então também tem que ser base 3. Tá? Como a gente sabe, 81 equivale a 3 elevado a 4. Então eu vou escrever que 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a 4. Tá? Lembrando que quando você não sabe como escrever 81 numa certa base, você pode fazer tipo uma decomposição em números primos. Mas eu não vou dividir em qualquer número primo, eu vou sempre usar esse aqui da base. Então eu vou pegar 81, eu vou dividir por 3, isso vai dar 27. Eu vou dividir por 3 de novo, isso vai dar 9. Eu vou dividir por 3 de novo, isso vai dar 3. Eu vou dividir por 3 de novo e vai aparecer o 1. Isso significa que o 81 ele é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então eu posso dizer que ele é 3 elevado à quarta potência. Tá? Então é sempre possível você efetuar sucessivas divisões por essa base, nesse número que está do lado de cá, até você descobrir qual é o expoente que eu posso utilizar. Então, nesse caso, eu vou usar a lei do corte. Eu vou cortar o 3 de cada lado e significa que os expoentes precisam ser iguais. Logo, x mais 1 tem que ser igual a 4. Esse 1 ele vai para o lado de lá, vai dar que x é igual a 4 menos 1. Então, x é igual a 3, é a solução para o meu problema. Toda equação demanda uma solução, então eu vou dizer que o meu conjunto de solução é formado apenas pelo número 3. Ele é o único número real que satisfaz a essa expressão que está aqui. Tá? Por exemplo, aqui também, ó, 5 elevado a 2x mais 1 é igual a 1 sobre 125. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui como 5 elevado a 2x mais 1, que é igual a... Eu vou subir com esse 125. Então eu vou escrever que isso aqui é igual a 125 elevado a menos 1. 125, se eu for desenvolver a conta que eu fiz aqui no 3, eu vou perceber que dá para dividir por 5 3 vezes. Logo, eu posso dizer que 5 elevado a 2x mais 1 é igual a 5 ao cubo elevado a menos 1.
Como eu posso aplicar aqui aquela propriedade que produto potência de potência, a gente pode multiplicar os expoentes, eu vou ficar aqui que 5 elevado a 2x mais 1 é igual a 5 elevado a 3 vezes menos 1, menos 3. Ok? O que vai acontecer? Eu consegui escrever a minha equação com duas exponenciais de base 5, então eu posso cortar esse 5 e simplesmente igualar os meus expoentes. Então, 2x mais 1 é igual a menos 3. O mais 1 vai para o lado de lá como menos 1. Vai dar que 2x é igual a menos 4. E eu vou dividir tudo por 2. E eu vou encontrar que x é igual a menos 4 dividido por 2 é menos 2. Essa é a minha solução. Logo, eu posso afirmar que o conjunto solução é formado apenas pelo número menos 2. Ok? Mais alguns exercícios aqui rapidinho para a gente praticar. Olha, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu tenho 8 vezes 2 elevado a x mais 3 é igual a 512. Então, eu vou transformar tanto o 8 quanto o 512 em potências de base 2. Por quê? Porque a nossa exponencial tem base 2, ela é mais difícil de trabalhar porque ela que está com x, e eu não sei quanto vale x. Então eu posso escrever o 8 como sendo 2 ao cubo, eu repito a exponencial, 2 elevado a x mais 3, isso é igual a 512, que adiantando aqui para vocês, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Se você fizer a continha, você vai perceber que dá para dividir 9 vezes por 2. Aqui eu vou usar a propriedade de que multiplicação de mesma base repete a base e soma os expoentes, vai ficar 2 elevado a x mais 3, que vai dar x mais 6, isso é igual a 2 elevado a 9. Nesse momento, eu posso usar a propriedade do corte da exponencial e a minha expressão cai para uma expressão do primeiro grau, x mais 6 é igual a 9. Eu vou tirar 6 dos dois lados da equação e eu vou ficar que a resposta é x igual a 3. Tá? Essa é a minha solução. Tá? E o último, para a gente dar uma olhada aqui, um pouquinho mais trabalhoso. Tá? A gente está trabalhando com raízes aqui, uma raiz cúbica, uma raiz quadrada, potência 9, potência 27. Tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? O 9 e o 27, um não é potência do outro, mas eu sei que tanto o 9 quanto o 27 podem ser escritos como potência de base 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiz aqui. Tirar uma raiz cúbica equivale a elevar a 1/3. 9 elevado a x, eu posso escrever como 3 ao quadrado elevado a x. Do lado de cá, tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. 27 eu posso escrever como 3 ao cubo elevado a x mais 2. Então, eu vou começar resolvendo de dentro para fora. Eu vou multiplicar esses expoentes aqui. E aqui eu também vou multiplicar esses expoentes aqui. Então, eu vou ficar com 2 vezes x, 3 elevado a 2x. Ainda está elevado aqui a 1/3. E aqui, 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes 2 vai dar 6. Isso aqui está elevado a meio. Mais uma vez, eu vou aplicar a propriedade que multiplica os expoentes. E eu vou ter o seguinte. 3 elevado a 2x sobre 3 é igual a 3 elevado a 3x mais 6 sobre 2. Porque multiplicar uma fração por um termo que tem numerador é só multiplicar isso por 1 e repetir o de baixo. Agora,
eu posso cortar a mesma base e igualar os expoentes. Vai ficar aqui 2x sobre 3 é igual a 3x mais 6 sobre 2. Tá? Multiplicando cruzado, eu vou ter que 2 vezes 2, 4x, é igual a 3 vezes 3, 9x, 3 vezes 6, 18. Esse cara vai para lá, 4x com menos 9x vai dar menos 5x, é igual a 18. Então eu vou dividir por menos 1 e vou multiplicar por menos 1 e vou dividir por 5, para deixar o x sozinho. Então a nossa resposta final vai ser menos 18 sobre 5. Eu vou ter a minha solução, que é uma fração negativa, mas não tem problema. Tá tudo certinho, tá? Segundo caso possível, quando temos várias exponenciais diferentes, só que todas elas podem ser reduzidas à mesma base. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 2 elevado a x, 4 elevado a x, 8 elevado a x. Vai ser muito parecido com o que a gente fez aqui. Na verdade, já era até um adianto já, né? Então, o que vai acontecer aqui? Para resolver essa expressão, eu vou escrever tudo na base 2. Vai ficar aqui 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 elevado a 2x mais 3 é igual a 2 elevado a 3 elevado a x mais 5. Então, repara que eu troquei o 4 por 2 ao quadrado e eu troquei o 8 por 2 ao cubo. Eu coloquei tudo na potência 2. E agora, logicamente, a gente vai multiplicar os expoentes. Isso vai dar 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 3, 6. Do lado de cá, 2 elevado a 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, 15. Aqui, desse lado, eu posso somar os expoentes, porque eu tenho multiplicação de mesma base. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a x mais 4x, 5x. O 6 está sozinho, mais 6. Isso é igual a 2 elevado a 3x mais 15. Tá? Nesse momento, a gente também pode cortar as bases e igualar os expoentes. 5x mais 6 é igual a 3x mais 15. O 3x subtrai do 5x, vai dar 2x. O 6 subtrai do 15, vai dar 9. E eu vou ter que x é igual a 9 meios. Logo, a minha solução é igual a 9 sobre 2.